Paz e graça, que o Senhor seja convosco. Hoje damos início a mais uma semana, mais um tempo precioso na presença de Deus, podendo sentir a sua presença, intensificar a sua graça em nosso meio. Nós estamos vivendo um tempo de ativação, mas também um tempo de muita batalha espiritual. E hoje eu vou dar início a um quadro que eu já estou há algum tempo querendo fazer aqui com vocês, mas acabou se passando, eu acabei não conseguindo fazer, e agora com a graça de Deus está otimizando a nossa agenda e eu estou conseguindo trazer mais conteúdo, mais bagagem sobre a palavra de Deus. Então hoje a gente vai dar início ao quadro que eu vou chamar de Pegando o Cajado e Seguindo. Então será um quadro diário. Todos os dias eu vou mandar um áudio de estudo. Esses áudios eles serão mais compridos, mas eu peço que você dedique tempo a tomar o seu cajado. Como que você vai fazer isso? Você vai tirar um tempo na sua agenda, você vai marcar um horário, você vai escutar esses áudios e você vai anotar e também fazer as tarefas que estarão nesses áudios. Então, nesses áudios, ele é como um manual para conversão. Então, você vai ter várias instruções e ensinos. Então, escute até o final, né? E vá acompanhando para que você consiga viver essa experiência de entender mais a fundo a palavra de Deus, ok? Então, vamos dar início com uma oração. Senhor Deus e Pai, neste momento eu te entrego, Senhor, eu consagro a Ti este novo quadro, Pai, que a cada dia nós possamos tomar o nosso cajado e estar seguindo, Pai, com autoridade, com direção, com a Tua proteção e também com a dependência de Ti, Senhor, a cada dia. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, guia-nos e instrui, Pai, mesmo mediante esse tempo de batalha espiritual, Senhor, que a gente possa viver intencionalmente para Ti, que a gente possa ser intencional nas nossas ações, que a nossa casa esteja protegida, remida e guardada, Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente seja blindada e protegida, Espírito Santo, pela Tua proteção. Acampa os Teus anjos em cada lar, Pai. Guarda as casas, os corações, as mentes, reveste-nos com uma armadura qualificada para com este tempo, limpa as nossas vestes, Pai. Se existem pecados e iniquidades cometidos, que venha, Pai, um discernimento dos céus, Pai, um constrangimento para um alinhamento diante do altar, Senhor, que a gente viva os Teus preceitos e os Teus princípios, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai começar no nível bem básico, que é sobre a Bíblia e a Palavra de Deus. E o tema de hoje é o que a Bíblia nos ensina, tá? A Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo. Contudo, com milhões de pessoas que adquiriram a Bíblia, nunca a leram na sua totalidade, nunca buscaram entender a complexibilidade que existe em suas palavras através de um guia que tem para com a nossa vida. Muitas pessoas leram aleatoriamente, versículos aleatórios, mas não buscaram entender a cronologia bíblica, ok? Originalmente, a Bíblia ela foi traduzida em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Posteriormente, pessoas se dedicaram a expandir ela pelo mundo, como vimos após o Pentecoste, que então ali houve uma manifestação de línguas. Então ali também veio o discernimento de trazer essa tradução para diversas culturas, para diversas pessoas, para que elas entendessem na sua língua o que a palavra de Deus nos instrui. Então ali dedicaram, né, seu tempo, pessoas à hermenêutica da palavra, a trazer então essa tradução bíblica para diversas línguas. Então esse livro, ele explica como você pode conhecer a Deus e ser abençoado. Então essa palavra, ela veio direcionada aos nossos corações. A prática do livro bíblico, ele nos ensina coisas que podem tornar as nações mais prósperas, progressivas e lugares maravilhosos de se morar. Só que o que acontece? Na sua cidade, como na minha cidade, pode ter diversas circunstâncias, diversas religiões pagãs que fazem o atraso da perspectiva regional daquela cidade.
Então, nós, como cristãos, temos um compromisso, segundo a palavra, que a gente traga a palavra e a verdade aos corações, aos lugares, para que haja uma substituição da pobreza para a prosperidade, da fome para a abundância de alimentos, da enfermidade para a saúde, do pecado para a retidão, da cobiça ali então para uma substituição de generosidade e também pela consideração e pela humildade. Então, quando a gente vive a palavra de Deus, quando a gente traz ela para o nosso ser e diz, não, essa palavra é a verdade no meu coração e eu vou levar essa mensagem para o mundo, eu vou começando a trazer transformação. Talvez você não alcance a sua cidade por inteiro, mas você alcance 4, 5 vidas e essas vidas vão alcançando mais e isso vai trazendo uma transformação para aquele ambiente. Então, é muito importante que a gente entenda esses princípios, ok? A primeira parte que eu quero trazer hoje é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Isso precisa estar cravado no nosso coração. Não é somente a Bíblia, eu não estou pegando a Bíblia, eu estou trazendo a palavra para estar lendo. Estou buscando a comunicação direta com Deus. E a Bíblia, ela não é somente para um tempo de 4.000 anos atrás. Não, ela é para o hoje. Então, ela foi feita de uma forma que ela converse com multigerações. A palavra de Deus, ela é multigeracional. Entendam isso. Ela não foi só para o tempo de outrora, ela é para o tempo de hoje também, tá? Então, lá na sua Bíblia, o que você vai fazer? Você vai abrir a sua Bíblia, lá na parte do conteúdo da Bíblia Sagrada, ou também chamada de glossário. Então, ali vai estar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, todos os livros bíblicos. E você vai pegar marcadores de cores diferentes, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcadores de cores diferentes, beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro marcador, você vai marcar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Esses são os livros pentateucos, ou também conhecido como livros da Torá, ok? Depois você vai pegar um outro marcador e você vai grifar Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Perfeito? Esses são livros históricos. Perfeito? Posteriormente, você vai Jó, Salmos, com outro marcador, tá? Desculpa. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares, tá? Esses são livros poéticos. Depois você vai pegar um outro marcador de uma outra cor, você vai marcar Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, tá? Até aqui, o que você vai fazer? Você vai escrever do ladinho profetas maiores, ok? Depois você vai pegar e vai continuar. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Nesse aqui você vai escrever profetas menores, ok? Depois, com outro marcador, você vai ali. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Esse você vai colocar biografias, perfeito? No Atos, o que você vai fazer? Você vai pegar a mesma cor que você marcou os históricos, tá? Porque ele também é um livro histórico, perfeito? Depois, com outro marcador, de uma outra cor, você vai ali, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Esse daqui são os livros de doutrinas, ok? E daí o último livro, que é Apocalipse, você vai fazer com a mesma cor que você fez o profético ali, tá? Dos profetas, que ele é um livro profético.
Então essas são as marcações para você saber a sequência ali e qual é a grade, então, de cada parte da Bíblia, perfeito? Então vamos lá. O livro, ele então é a palavra de Deus, perfeito? Então ele é um livro sobrenatural. Então é a mensagem sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Então ali foi escrito todo o livro da Bíblia conforme a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então você vai abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo 3,16. Deixa eu só abrir a minha aqui, que eu já vou ler para vocês. Essa marcação, ela vai ser muito importante, porque vocês vão conseguir ter o dimensionamento de onde fica cada livro bíblico, e você sabe qual grade ela se enquadra, ok? 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal e corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então aqui, esse versículo, ele já tem uma dimensão gigantesca. Uma única parte da Bíblia já tem uma expressão gigantesca da vontade de Deus. Toda a escritura, então, ali, ela é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus para quê? Ministrar a verdade. Então, como diz lá em João 8,12, conhecereis a verdade vos libertará. Então, já ministra a verdade. Então, no ministrar a verdade, o que ele faz? Repreende, quebra todo o mal, para corrigir os erros. Então, se eu estou em erro, se eu estou em pecado, se alguma pessoa está vivendo alguma situação, e eu ministrar a palavra, a própria palavra já vai admoestar essa pessoa e já vai ensinar a maneira certa de viver. Essa palavra ela já vai vir como lâmpada, lâmpada para os seus pés, para o caminho de Deus, ok? Vamos continuando então o nosso estudo. Então, como eu expliquei, a Bíblia ela é originalmente, traduzida de 3 línguas: hebraico, aramaico e grego, que são as línguas regionais, da região, então, ao qual viveu Jesus, os discípulos e também o povo de Deus inicialmente. Perfeito? A Bíblia é também um dos livros mais antigos do mundo. Os trechos mais antigos da Bíblia remontam quase 4.000 anos de história. No entanto, ela ainda é o livro mais moderno do mundo, hoje em dia, pois nela encontramos respostas às maiores perguntas da vida. Essa parte eu quero que vocês anotem e grifem, tá? Porque o que a Bíblia traz, como eu expliquei para vocês, ela não é um texto para outrora, mas sim um texto que traz a verdade de Deus para com a nossa vida ainda hoje, tá? Ele explica de onde eu vim, então me explica de onde veio toda uma geração, me explica o porquê estou aqui. Como eu sempre digo para vocês, Deus teve uma reunião com cada um de nós e disse: vocês estão indo por este motivo, e a Bíblia nos revela qual é. E também me mostra para onde eu irei, Eu tenho uma jornada de vida aqui, eu tenho que cumprir o meu chamado e eu tenho uma morada, um lugar para onde eu irei. Então, cabe eu escolher, também qual dos 2 caminhos eu quero seguir e seguir conforme a palavra. Muito embora a Bíblia seja constituída de 66 livros menores, ela tem apenas um único tema central. Qual que é esse tema, Fábio? O plano amoroso de Deus e resgatar a humanidade. Então, é como eu acabei de falar para vocês. A gente tem um livre-arbítrio. Ali, a Bíblia vai revelar 3 coisas: de onde eu vim, para onde, o porquê estou aqui, e também para onde eu irei. Então, ali eu vou poder escolher. E a Bíblia traz isso, um plano de resgatar a humanidade, para que as pessoas não tomem o caminho errado para onde irão, porque Deus já tem um plano perfeito para onde a gente vai, ok? A Bíblia ela é dividida em 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento fala sobre a obra de Deus com seu povo antes do nascimento de Jesus. E o Novo Testamento fala sobre o nascimento de Jesus, a sua vida, o seu grande ministério de cura e perdão para os enfermos e pecadores,
e também a sua morte numa cruz e sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão de retorno ao céu. Então, ele mora à destra do Pai, ok? Ele também nos fala sobre a continuação do seu ministério de cura e perdão através dos que virão após a sua ressurreição. Então, todo aquele que se posicionar como discípulo, né, fala ali a palavra em João 14:12, que muitas obras milagrosas, exatamente como ele fez, nós faria. Então, quando a gente se posiciona e diz, Senhor, eis-me aqui, a partir de hoje eu sou teu discípulo, então a gente começa a agir em movimentação, movendo o reino de Deus e fazendo obras ainda maiores. Mas hoje eu deixo uma pergunta. A palavra diz que faríamos coisas maiores, mas muitas vezes a gente não está fazendo nem igual, que dirá maior. Então, a palavra, ela vem para nos exortar, nos edificar e trazer um direcionamento. Pense hoje, Senhor, hoje eu não estou fazendo nem o mesmo. Como eu posso chegar neste caminho? Como eu posso executar conforme tu almejaste para com a nossa vida? E vai buscando direcionamento no Senhor. Perfeito? Eu vou aos pouquinhos para a gente ir mastigando esse ensino e essa palavra. Perfeito? Então, as epístolas, que são as cartas, que são ali do Novo Testamento, elas foram escritas nos primeiros 50 anos após a ressurreição de Jesus e compõem a cerca da metade do Novo Testamento. É muito importante que a gente estude a Bíblia, por quê? Porque ali a gente tem um relacionamento diretamente com Deus, diretamente com a natureza de Deus, com os seus ensinamentos, com os seus planos, com as suas promessas para com a nossa vida. Muitas vezes a gente se pergunta, Senhor, quais são os teus planos para com a nossa vida? Senhor, como que eu consigo desenvolver uma linhagem de pensamento contigo? Como eu consigo entender a tua natureza? Está na palavra. Quando a gente vive a palavra, a gente consegue alinhar todos esses pontos. Por isso que o Senhor tocou no meu coração já há algum tempo e eu estava perguntando para o Senhor, Senhor, como que eu vou trazer isso para eles, né? Como que eu vou trazer essa ministração, esse ensino, como que eu vou aplicar? E o Senhor me deu um tema, né? Pegando o cajado e seguindo. Então, o que significa cajado? Cajado significa autoridade, significa direção, significa proteção e também significa dependência de Deus. Através da palavra eu tenho autoridade no nome de Jesus. Através da palavra eu ganho direção. Através da palavra eu tomo a proteção de Deus sobre a minha vida. E através da palavra eu tenho dependência de Deus em entender quais são os pensamentos dele sobre mim, quais são os planos dele sobre mim, quais são as promessas que estão sobre a minha vida. Pois somos descendentes, filhos por herança e também através de Jesus Cristo. Então, tudo isso, existe uma promessa sobre a nossa vida, mas existem atitudes que precisamos ter para tomar posse dessas promessas. Então, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. O cajado, ele muitas vezes utilizado pelos pastores no campo para guiar as ovelhas. E o Senhor hoje tem pegado esse cajado e tem guiado a nossa vida. Mas precisamos nos alinhar primeiramente à palavra. Por isso que ele disse, pegando o cajado e seguindo. Hoje a gente pega o cajado com a direção do Senhor e segue os seus passos, como diz também na palavra, tomai a sua cruz e siga-me. Então vamos continuando aqui. Uma parte que eu acredito que todo mundo já saiba, a Bíblia é separada por livros, capítulos e versículos. Então, você vai abrir ali, por exemplo, Gênesis 3:15. Então, Gênesis é o livro, 3 é o capítulo e 15 é o versículo. Essas são as separações básicas da Bíblia. Perfeito? E existem alguns passos nessa primeira passagem, nesse primeiro estudo que eu quero trazer para vocês, que fala sobre alguns pilares da palavra. Então, a palavra, ela é a maior promessa do mundo. Então, a gente vê lá em Jó 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O segundo ponto, a gente vê o propósito da palavra de Deus. Então, eu quero deixar aqui para vocês lerem 2 Timóteo 3, do 15 ao 16, que fala sobre as Sagradas Escrituras. Mas em base, eu grifei aqui alguns pontos que a palavra de Deus traz para com a nossa vida. A primeira dela é ensinamento, a segunda é repreensão, depois vem a correção e o treinamento em retidão. Então pensa, muitas pessoas falam assim, sabe, eu já aceitei Jesus e agora, e tá vindo tantas situações, o que eu faço? Quando você aceita Jesus, que você começa a caminhar com Ele, primeiro vem o ensinamento, porque você teve todo o ensinamento desde que você nasceu, né? Vamos colocar uma analogia aqui. Por exemplo, você aprendeu a caminhar, né? Desde criança ali você aprendeu a caminhar. E no nada vem uma pessoa e diz, você está caminhando errado, não é para caminhar com os pés, é para caminhar com o joelho, vamos dizer assim. Você tem que andar de joelho. Na sua mente, você vai sentir, não faz sentido. Eu tenho que caminhar com o pé, eu não tenho que caminhar com o joelho. Por que então Deus teria feito essa outra parte? Então começa todo o ensinamento, que em fé a gente não vai caminhar com os pés, mas com o joelho em oração. Conseguiu compreender? Depois vem a repreensão, porque vai ter áreas na nossa vida que a gente fez toda a vida errada. A gente colocou os pés aonde não devia, então o Senhor começa a nos repreender que aquele lugar não é para nós, que aquele lugar não é correto. Então vem a correção, o Senhor vem trazendo a sua palavra corretiva. E depois vem o treinamento de retidão, então Deus começa a trazer a constância na nossa vida, para que a gente entenda os princípios da sua palavra e viva com constância. Então, esses 4 pilares estão dentro do nosso funil de conversão e da constância cristã. Então, diariamente eu vou ser ensinada, diariamente eu vou ser repreendida através de alguma atitude que eu faço errada, vai vir uma correção de Deus e também vai vir um treinamento da sua retidão, que é a sua constância. Perfeito? Eu vou deixar aqui também para vocês ler depois, 2 Pedro 1, do 3 ao 4, que através dessas coisas ele nos deu as suas grandiosíssimas e preciosíssimas promessas, a fim que, através delas, vocês possam participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo que é causada pelos desejos malignos. Opa, vamos lá então entender essa palavra. Ele nos deixou promessas que estão sobre nós. A gente tem acesso a entender e participar da natureza dele através de Jesus Cristo. Só que tudo isso é para nos fazer fugir da corrupção do mundo e também pelos desejos malignos. Opa, luz de alerta. Senhor, o que eu venho me envolvendo na corrupção deste mundo? E quais são os desejos do meu coração? Eu quero participar da mesa da promessa. Mas opa, aonde eu estou colocando meus pés? Lembra que eu falei a analogia entre o joelho e o pé? Aonde estão os meus pés que não era para estar? Aonde eu estou me colocando que ainda não é tempo? Aonde eu estou me envolvendo que não é da tua vontade? Eu quero participar da tua promessa, Senhor. Eu quero entender o teu propósito, mas eu quero entender a minha identidade. Eu quero saber onde eu devo trilhar. Opa, mas tem lugares que o Senhor já pediu para mim sair. Tem lugares que o Senhor já me falou na sua palavra que não devo me colocar juntos com os escarnecedores e com os ímpios, mas devo estar com meu coração em retidão diante do altar. Então, Senhor, aonde eu estou ainda colocando que meus olhos estão céticos? Aonde eu estou indo que a minha visão ainda não está em direção à tua palavra? Aonde eu estou me desviando, Senhor? Eu quero viver segundo a tua palavra. Eu quero entender os teus princípios. E daí você vai caminhando, caminhando. Então, a gente passa para o próximo ponto que diz: a palavra de Deus produz vida. Então, está lá em João 6,63. As palavras que eu lhes falei são espírito e vida.
Então, todas as palavras ditas através de Jesus Cristo no Novo Testamento, que foi ali escrita as epístolas, as cartas e todo o memorial ali através dos discípulos, e no Antigo Testamento através dos profetas, toda a palavra dele foi vinda em espírito e em verdade, trazendo espírito e vida sobre nós. E muitas vezes nós estamos vegetando. Nós levantamos da nossa cama, nós comemos, nós vamos em alguma atividade, mas a gente não tem vida. A gente não vive em retidão o que é realmente a verdade de Deus. A gente vive numa ótica desse mundo vegetativo. E ali diz: a palavra do Senhor foram feitos aos céus e aos seus exércitos de estrelas pelo sopro da sua boca, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo se firmou. E ali a gente pode meditar essa parte em Salmos 33, 6 e 9 e também Hebreus 11, 3. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Através de um sopro, através da sua boca, tudo se firmou e tudo se fez. Se ele fez tudo aquilo através da sua palavra e do seu sopro, a sua palavra traz transformação e edificação na nossa vida, e através do seu sopro ele nos deu a vida. Então a gente precisa valorizar tudo pelo qual ele nos conduz, tudo que ele nos deu. E tem muitas pessoas perdendo a sua vida, perdendo a sua sanidade, perdendo o seu ser por completo, ficando vegetativo por não entender os princípios da palavra, o poder da palavra. Através da boca dele, ele declarou e tudo se fez novo. E nós também temos essa autoridade através de Jesus, dizer: em nome de Jesus dentro da minha casa, não. Transformação, uma metanoia na minha mente. Senhor, onde eu ainda não estou vendo, eu declaro visão, eu declaro prosperidade, eu declaro avanço, eu declaro que todas as barreiras geracionais caiam por terra em nome de Jesus. Eu declaro que a minha casa será salva, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No meu casamento, não. Senhor, se eu fiz escolhas erradas dentro da minha casa, dentro da minha família, eu repreendo a linha, Senhor. Eu sei que não é no meu tempo, mas é no teu. Como o teu tempo, Senhor, pode ser de 1000 anos, feito em um dia. Então me ajuda, Senhor, ter esse discernimento, esse direcionamento. E quanto mais a gente for fazendo dessa forma, mais o Senhor vai pegando na nossa mão e nos guiando e nos ajudando. A próxima é: a palavra de Deus é como água. E aqui tem 2 pontos dessa parte dessa palavra. Primeiramente, a palavra de Deus como água, ela limpa. E depois ela nos mantém limpos. Então a gente precisa entender esses 2 pontos. Então, como que ela limpa, Fábio? Então, começamos a vida no reino de Deus totalmente lavados pela palavra de Deus, quando a gente nasce. Perfeito? E depois a gente vai tendo algumas circunstâncias, pecado, iniquidade, e vai indo. Mas quando a gente tem a nossa mente em retidão com a palavra, ela vai nos limpar. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente vai sendo limpo. Perfeito? Então lá em João 15:3 diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes falei. E também lá em Efésios 5, 25, 27, que eu vou deixar para vocês lerem depois. Então a gente vai sendo limpo através da palavra. Então quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai entendendo, a gente vai sendo limpo. Mas também é muito importante que essa palavra ela seja plantada no nosso coração. Se eu simplesmente ler aleatoriamente, abrir a Bíblia assim, vou lá, escolho, abro no meio, né? Tinha pessoas que faziam isso. Em nome de Jesus aqui não tem. A gente vai ler e se comprometer em nome de Jesus. Não vamos fazer isso. Chegava, pegava a Bíblia, abria aleatoriamente num livro e ali, não criou uma semente no seu coração, só simplesmente, eu li a Bíblia. Senhor, eu li. Tá vendo? Eu abri qualquer livro aleatório e li. Mas a palavra não falou com a pessoa, ela não trouxe uma direção, ela foi algo aleatório, né? Então é muito importante que ela seja plantada no nosso coração. Então a palavra de Deus, quando plantada nos nossos corações, nos mantém livres do pecado. Então quando eu vou cometer alguma situação, eu lembro, mas
lá na tua palavra diz que não é esse caminho. Lá na tua palavra diz que eu devo andar em retidão. Então, Senhor, me ajuda, me guia, Senhor. Então, lá em Salmo 119, do 9 ao 11, diz assim: como pode o jovem manter o seu caminho puro? Vivendo de acordo com a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, é como se a gente andasse com uma caixinha e dissesse: não, Senhor, aqui está a tua palavra. Eu guardo comigo a tua palavra, para que a cada momento, cada situação, eu olhe dentro dessa caixinha e eu lembre que ali está a tua palavra, que ali está a tua presença comigo e eu não vou me desviar. Como se cada decisão, cada resposta, a gente olhasse dentro daquela caixinha e viesse o resplandecer de uma palavra direcional. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz para as nossas vidas. Como eu falei, é como se toda vida olhasse dentro daquela caixinha e resplandecesse uma luz de adentro. Em 2 Pedro 1,19 diz: e temos a palavra dos profetas mais estabelecidas, e será bom para vocês prestarem atenção a ela, como uma luz que brilha num lugar escuro, até o dia raiar e a estrela da manhã aparecer em seus corações. Então a constância aqui faz a diferença. A palavra dos profetas mais estabelecida, e será bom para vocês prestarem atenção a ela, ler com atenção, não aleatoriamente. Prestem atenção no que está escrito. Eu costumo fazer com meu filho a seguinte dinâmica: lê. Você não entendeu? Você fecha os olhos, conversa com o Espírito Santo, pede o Espírito de revelação, lê de novo. Não veio ainda? Faz de novo. E as palavras aleatórias que vinham à tua mente, você escreve. É muito importante escrever. Você vai fazendo. E hoje eu achei tão bonitinho que a gente fez o quarto de guerra aqui e ele... ai, mãe, é tão bom fazer o devocional contigo e tudo mais. E ele estava falando para mim que hoje foi diferente. E hoje eu vi que ele conseguiu fluir melhor, escreveu melhor. Por quê? Porque ele teve uma palavra revelada. Então, ali, ó, prestem atenção a ela, prestem atenção a essas palavras. Como luz que brilha em um lugar escuro. Então, eu tô no escuro. Eu tô sem revelação, eu tô simplesmente lendo uma palavra sem entender nada. Então, eu fecho os meus olhos e digo: Espírito Santo, vem com teu espírito de revelação sobre esta palavra. Então, vem como uma luz, um direcionamento na minha mente. O Senhor expande aquela palavra e traz um entendimento de uma forma diferente. Ok? Ela também traz o entendimento no mundo de trevas. Então, o Senhor deixou mandamentos para a gente, perfeito? Então, é como eu disse ali anteriormente: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A entrada das tuas palavras dá luz e ela dá entendimento aos simplícios. Então, o que acontece? Eu vou ler a palavra, ela vai me revelar. Eu vou colocá-la guardada no meu coração, para que tenha constância e vai se tornar luz para o meu caminho, porque toda vida que eu for passar por uma situação semelhante, o Senhor já vai dizer: não, essa palavra eu já tenho revelada no meu coração. Essa palavra, ela já tem um direcionamento. Então, a legalidade, ela vai se afastando e vai produzindo frutos na minha caminhada espiritual. Então, a palavra de Deus, ela se torna um alimento, uma comida espiritual, que é o nosso próximo ponto. Mateus 4,4 diz: Jesus respondeu, está escrito: o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o que acontece? Ah, Fábio, eu tô com fome, eu vou ficar lendo a Bíblia. Eu quero um prato de arroz e feijão. Você tem dois tipos de alimento. O alimento físico, ele vai te trazer algumas substâncias, mas ele vai alimentar teu corpo, teu desejo, a tua alma. Mas precisa entender que a tua alma, ela tem sede pelo Criador. Então vai ter muitos momentos que você vai ter que jejuar, vai ter que abdicar da carne, dos prazeres mundanos, dos teus próprios desejos, para se alinhar à palavra, a sentir em espírito de uma forma diferente. Por isso que a gente pratica tanto jejum e oração aqui no ministério, para que a gente viva o entendimento e realmente entenda o que a gente precisa ser liberto e curado.
Se eu não pratico o jejum e não vivo pela comida espiritual, que é a palavra de Deus, eu vou viver somente pela carne, vou viver somente pelos desejos mundanos. E como a gente falou lá anteriormente, que a gente quer produzir vida, que a gente quer entender o propósito de Deus, que a gente quer ser limpo, que a gente quer viver os princípios. Então, opa, eu preciso me alimentar mais espiritualmente do que fisicamente. Eu preciso ter mais momento com Deus do que não. E o que aconteceu nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos minha vida estava tão frenética, e culto, e a célula, e preparando material, e tentando entender a questão financeira, quais são os caminhos que ela tomando, e foi indo, e disse, Senhor, eu quase não estou tendo tempo contigo, eu quase não estou me alimentando espiritualmente, eu estou fazendo mais ao contrário, Senhor, me ajuda. E ontem, fazendo aqui o quarto de guerra, eu me senti uma adolescente, porque quando eu era adolescente eu inventava muito essas modinhas, sabe, essas coisas. E daí ai Senhor, como é que eu vou fazer? E tinha visto algumas inspiração e tudo mais. E eu tinha alguns materiais aqui da empresa que eu tinha guardado, que era de seminário. Eu disse, eu vou botar os matinhos aqui. O Vando falou, tem um acrílico lá que era de uma TV antiga que dá para colocar, vai colar bem os post-its. Eu disse, não, beleza, vamos colocar. A iluminação não ficou legal e vamos fazer ali. Eu comecei a olhar e disse, Senhor, é para ti, cara, não é para mim. Senhor, que alegria em poder fazer algo para estar num ambiente em comunhão contigo. Porque eu fiz tantas coisas, né? Tanta correria, tanto movimento para tanta coisa, mas eu não estava tirando um tempo para fazer algo para ti, para estar contigo. E hoje eu estou aqui gravando essa mensagem aqui sentada, olhando para tudo que eu fiz, que eu escrevi, coisas que eu não tinha mais feito. O Senhor disse, essa é a essência. Não perde a essência. Onde está a tua essência comigo? Onde está a tua identidade comigo? É naquele momento onde você estava ali, somente eu e você. E muitas pessoas correm, eu quero saber minha identidade, eu quero entender minha identidade. Qual é a minha identidade? Olhando para o mundo. E o Senhor mostrou, a tua identidade está naquele lugar onde estava eu e você apenas. Ali você gerou autoridade, ali você saiu com direção, ali você teve proteção e ali você teve dependência de mim. Mas a tua identidade está ali, através de Cristo. Foi maravilhoso. E daí no momento que eu estava fazendo ali, arrumando tudo, aqui todos os detalhes, o Senhor me deu um livro, que é o qual eu estou fazendo agora esse momento com vocês, que se chama O Cajado do Pastor. Esse livro ele foi um livro do meu irmão. E tem até escrito aqui as frases que ele deixou para o meu sobrinho. E daí depois eu não sei por que motivo esse livro veio parar na minha casa. Mas foi tipo como ele brilhasse, assim, sabe? E daí o Senhor disse, é essa mensagem que tu vai trazer pelos próximos meses. Que é o pegando o cajado e seguindo. E o Senhor me trouxe a revelação ali para a gente produzir o crescimento espiritual. Então, a comida espiritual, ela vai produzir isso. Ela vai produzir o teu crescimento espiritual. Sabe, eu quero viver o ministério. Sabe, eu quero levar a palavra. Sabe, eu quero louvar, pregar, alcançar vidas, orar por cura e ver pessoas sendo curadas, orar por libertação e demônios serem expulsos, orar fervorosamente. Eu quero trazer, sim, viver mais o propósito. Comida espiritual. Eu quero viver a libertação dos meus filhos, da minha casa, viver transformação financeira. Comida espiritual. Ei, Jesus, obrigada, Espírito Santo. 1 Coríntios 3, do 1 ao 2 diz assim: Irmãos, não pude falar com vocês na qualidade de pessoas espirituais, e sim carnais, meros bebês em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam prontos para isso. Oh, Jesus. Como estamos hoje? Hein?
Irmãos, não pude falar com vocês na qualidade de pessoas espirituais, não pude ir mais profundo com vocês. Não consegui compartilhar toda a essência do Espírito, porque vocês não estavam se alimentando, vocês não estavam orando, vocês não estavam buscando, vocês não estavam se entregando com totalidade. Vocês estavam meros bebês em Cristo, só buscando o leitinho, buscando só algo superficial. Então não consegui lhes dar alimento sólido para que vocês estivessem ali mais fundo e profundo, em águas profundas, mas não, vocês não estavam prontos para isso. Eles estavam semelhantes a bebês recém-nascidos. E ali a instrução é: desejem ardentemente o puro leite espiritual, a fim que vocês possam crescer através dele na sua salvação. A salvação é sim através de aceitar a Cristo Jesus, mas é também aqueles que permanecerem até o fim, aqueles que realmente viverem a totalidade, entender o que é ser discípulo. Muitos vão acessar como filhos, mas não como discípulos, esse ambiente. O objetivo de Deus para cada um de nós é expresso em Efésios 4, 12 e 15, que diz assim: para que o corpo de Cristo possa ser edificado, até que todos alicerçamos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, e nos tornemos maduros, alcançando a estrutura completa da plenitude de Cristo. Então, até que a gente viva a totalidade e nos tornarmos maduros, entender o que é a palavra de Deus, o que ela nos leva a fazer. Amém? A palavra de Deus, ela também é uma semente. Então, eu vivi a totalidade. Eu busquei. Hoje eu sou maduro. Eu começo a plantar semente na vida de outras pessoas. Em Lucas 8, 14 e 15 diz: Jesus contou aos seus discípulos a parábola do semeador. No versículo 11, ele disse: a semente é a palavra de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas e que sejamos frutíferos, como diz em Salmos 1, 3. E 2 Coríntios 9, 10 diz: agora aquele que supre a semente ao semeador e o pão como alimento, também suprirá a multiplicação à sua sementeira e aumentará a colheita da sua retidão. Lembra que eu falei lá sobre alguns passos? Então, sobre a retidão, sobre todos os passos ali. Então, como eu passei? Ensinamento, repreensão, correção e treinamento em retidão. Então, você vai começar a produzir frutos do Senhor e vai gerar isso nas outras pessoas. As pessoas vão ter seus ensinamentos e seguir os seus passos, mas filhos maduros produzem frutos. A palavra de Deus, ela também como espada. E essa parte, assim, bem fervorosamente no meu coração nos últimos tempos, né? Tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6,17. Essa palavra, assim, bem flamejando no coração, sabe? Também fala lá em Hebreus 4,12. Então, Jesus usou a espada contra Satanás e a tentação no deserto, que é Lucas 4, do 1 ao 14. Eu sempre gosto de citar sobre Adão e Eva, né? Adão e Eva, eles foram tentados no Jardim do Éden, onde tinha bonança, fartura, não conheciam o pecado, tinham toda uma estrutura. E Jesus não. Jesus, ele foi tentado no deserto, com fome, em diversas situações. E a Bíblia fala que ele estava com uma fome intensa. E ali ele entendeu o propósito de tudo e ele declarou a palavra que tem todo o poder. Declarou contra Satanás e fala que Satanás se retirou dali no final e anjos vieram e o serviram. Então, quando a gente vence pela palavra, o
Senhor envia os seus anjos a estarem servindo os filhos. É maravilhoso entender a palavra. A palavra de Deus, ela também nos ajuda a orar. Então, muitas meninas me falam assim, e também seus cônjuges dizem assim, eu não sei orar, eu não sei o que falar. A palavra. Busque versículos sobre a fase do que você está passando e escreva, Senhor, eu estou passando por isso, 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 isso. Tal palavra confirma isso. E ora, declara, e tem imenso poder. Lá em João 15, 7 diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam qualquer coisa que vocês quiserem e lhes será dado. Peçam qualquer coisa que vocês quiserem, significa literalmente, peçam como pessoas que têm o direito, com a autoridade de ordenarem. Agora, a palavra criativa encontra-se em nossas bocas. Então, a criatividade, o senso de Deus está em nós. Por quê? Porque a palavra de Deus está gravada no nosso coração. E como filhos que têm autoridade, declararemos e pediremos ao Senhor, Pai, eis-me aqui. Oh, Jesus, obrigada. O último para a gente encerrar, como falei, seria um pouquinho longo, sempre esses estudos vai demorar em torno de 1 hora, porque eu quero esmiuçar a palavra, né? Amanhã a gente vai falar sobre quem é Deus. Eu vou trazer sobre o onisciente, onipotente, todas as partes da soberania de Deus, no máximo que Ele trazer a sua revelação, eu vou estar trazendo amanhã para vocês. Então não percam esses estudos, que é muito importante. Então vamos para o último de hoje, que é a palavra de Deus é poderosa em nós. Oh, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Mateus 7, 24 e 25. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as colocou em prática é semelhante a um homem sábio. Opa, vamos só nessa partezinha aqui e já continuamos. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras, vocês hoje ouviram a palavra. Hoje, vocês não podem dizer, Senhor, mas eu não entendo mais que a tua palavra... Não. A partir de hoje, vocês já tiveram a revelação do Senhor. Que a palavra é viva e eficaz, ela traz a mudança e os passos que ela segue no nosso coração e que a gente deve cravar ela na nossa mente, no nosso coração, perfeito? Então, a gente agora começa a desenvolver o quê? Sabedoria através da palavra. E continua a passagem que diz que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é rocha? Cristo. Então, a partir desse momento, a gente coloca a nossa vida sobre a rocha. Desceu a chuva, rios levantaram-se e assopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Então, vai vir tribulação, vai vir batalha espiritual, vai vir tudo. Mas se a gente tiver na palavra, declarar a palavra, nada nos aflige. Posteriormente, diz assim, contudo, ela não caiu, pois tinha os seus fundamentos sobre a rocha. Então, se a gente tem a nossa fundamentação, a gente consegue permanecer firme. E eu vou deixar também aqui para vocês lerem o versículo 26 e 27 de Mateus 7. Tem vários aqui que eu não cheguei a ler, eu só deixei para vocês. Eu espero que vocês leiam, porque depois, quando a gente tiver nossos encontros, eu vou perguntar algumas coisas. Jesus disse que o homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, era uma ilustração daqueles que ouvem a sua palavra e a obedecem. A palavra de Deus produz um concentro... Desculpa, errei aqui. A palavra de Deus produz um concreto como material de construção interna na nossa vida, de forma tal que ficamos firmes e fortes, não importando o que possa vir contra nós. Então, o que acontece com o concreto? O concreto ele tem mais resistência, correto? Então, ele vai trazendo essa resistência na nossa vida, né? A palavra vai trazendo essa resistência para que a gente consiga
continuar e perpetuar, em nome de Jesus. Essa palavra foi para o dia de hoje, o que a Bíblia nos ensina, o que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, que neste dia você consiga retirar um tempo e dizer: Senhor, o que a tua palavra tem falado no meu coração? O que a tua palavra tem me ensinado? O que a tua palavra tem me exortado? Que eu preciso viver, de entender o teu ensinamento? Quais são as áreas que eu tenho sido repreendida de alguma forma, mas ainda não estou vivendo a tua correção? Traz um treinamento para que eu viva a tua retidão na minha vida. E que, como diz ali, que eu seja limpo, e que também me mantenha limpo em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, eu te agradeço pela tua revelação. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, Jesus, por ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Obrigado porque eu não senti o preço dos pecados que foram cometidos por uma geração, mas tu levaste e por amor e misericórdia, hoje eu recebo de ti o nosso Consolador, o doce Espírito Santo. Então eu peço, intensifica a tua presença em nosso meio e esteja cada dia ao nosso lado, acampa anjos à nossa direita, à nossa esquerda, que a gente não venha tropeçar, que a gente não venha se desviar, que a gente esteja guardado embaixo das asas do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que a gente esteja sendo direcionado pela palavra que é viva e eficaz, que a cada dia nós estejamos alinhados a uma palavra revelada dos céus sobre nós. Senhor, venha cada dia, Pai. Oh, Espírito Santo, eu consagro a Ti, Senhor, este ambiente, Pai, em nome de Jesus, Pai, que foi preparado, Senhor, como um ambiente de ensino, Pai. Eu consagro a Ti, Senhor, o nosso quarto de guerra, as nossas tendas, Pai, que nós viemos fazendo, Pai, que vai ser um ambiente, Pai, onde a gente possa sentir cada vez mais o Teu doce Espírito Santo, como diz na palavra, Senhor, que a gente possa reconstruir, Pai, a tenda caída de Davi, nossas vidas, Senhor, que a gente possa, Pai, ter direcionamento de Ti nos nossos quartos de guerra, Pai, que a gente possa ter esse ambiente, Pai, como um lugar de princípio, Pai, onde a gente está em comunhão contigo, mas que a gente saia daqui, Pai, com uma armadura nova, Pai, com a espada na mão, Senhor, e também em nossos lábios, que a gente tome o nosso cajado e siga, Pai, com autoridade, com direção, com a tua proteção, independentes de ti a cada dia, que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali tu esteja conosco e seja no lugar ao qual predestinaste com a nossa vida, que a gente não coloque nossos pés e nossas mãos em lugares que não convém de ti, que também não foi autorizado por ti, Pai, que a gente interceda por aqueles, Pai, ao qual tu colocaste no nosso coração com verdade, mas que também a gente entenda, Senhor, onde é para estar e onde não é para estar. Então, que a cada dia nós colhemos, Pai, a tua revelação sobre com a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te glorifico, entrego a vida de cada um, a semana de cada um, Pai. Em nome de Jesus.